Então, nesse vídeo, nós vamos fazer algumas clarificações sobre alguns termos que foram explorados anteriormente e que eu acho que merecem alguma clarificação, né? Primeiramente, a distinção essência-energia. Essência-energia é tida como atividade, ato. Primeiramente, energia é derivado. A palavra energia, que é a raiz da palavra energia, ela passou por vários estágios evolutivos, né? Ela passou por vários estágios de mudança durante a sua existência, durante a sua história. No grego clássico original, no grego koiné medieval, que foi usado pelos pais da igreja, por Bizâncio, pela igreja ortodoxa, né? Foi a linguagem principal da igreja ortodoxa, né? De Bizâncio por muito tempo, né? E também entre os gregos pagãos antigos, né? Energeia significava algo derivado de ergon. E ergon, por exemplo, em Aristóteles, né, na obra aristotélica original, ergon significa um ato, actus, né? Então é que a palavra coisa em ato, res in acto, ela é uma tradução de ergon, né? Como se encontra originalmente na terminologia aristotélica, né? Foi só depois da Revolução Industrial, da invenção do telégrafo e, sei lá, bobina elétrica, essas coisas assim, a vapor, etc., que o energeia começou a ter o sentido de energia elétrica, né? Energia produzida artificialmente. Né? Mas, no sentido original do grego clássico, do grego medieval, koiné, energeia significa atividade. Né? E é por isso que a patrística utiliza o termo energeia. E se você faz a distinção essência-energia. Né? Enfim. Agora, com relação à distinção essência-energia, eu já vi algumas críticas bem superficiais, né, do Trad Talk, né, sobre o fato de que primeiramente, vamos endereçar essas críticas de forma bem resumida, né? Que eu vou apenas deixar as coisas de forma bem resumida aqui. A doutrina católica, existe uma tendência da doutrina católica, né, dos teólogos católicos, a tentar reduzir tudo a blocos monolíticos racionalistas, né? Ou seja, eles querem tentar deixar tudo evidente de forma racionalista em blocos límpidos, né? Em blocos claros, né? Então, assim, em blocos separados, né? Mas eu vou dizer assim para você. Olha, essa tentativa é vista como rubrística, né? Rubris, né? Rubris significa arrogância excessiva, né? Mas é claro, pelos ortodoxos. Os ortodoxos não têm essa tendência, esse viés racionalista dentro da teologia deles, né? Para eles o racionalismo, a filosofia tem limites claros e o racionalismo tem limites claros, né? Ou seja, eles não existe uma tentativa de você sintetizar e racionalizar tudo da fé, né? Apenas certos aspectos bem parciais, né? Mas assim, é uma coisa muito limitada, assim. Enfim. Agora, isso, por exemplo, é visto na controvérsia entre o Gregório Palamas e o Barão da Calábria, né, que basicamente o Gregório Palamas acusa o Barão da Calábria de ser um idólatra, dele idolatrar a razão humana, dele querer tentar humanizar o mistério divino, transformando uma coisa apenas em uma coisa completamente acessível à razão humana, né? Enfim, a raiz da controvérsia entre Oriente e Ocidente está na visão agostiniana. E a visão agostiniana, ela foi a base da teologia ocidental, mas a visão agostiniana foi praticamente ignorada no Oriente. E é por isso que a visão agostiniana, ela foi basicamente o catalista, né, do grande cisma de 1054. O que dizia o Agostinho? Que a razão humana seria capaz de desvendar a essência divina por meio de analogia com as coisas criadas. Isso se tornou a popular analogia entis e também a analogia fidei dos teólogos escolásticos no Ocidente. Mas no Oriente, esse tipo de coisa nunca colou. A distinção essência-energia pressupõe não só a transcendentalidade absoluta da essência de Deus, como também ela pressupõe que
a essência de Deus é absolutamente inefável, absolutamente incognoscível e ela não tem relação nenhuma com as coisas criadas. Ou seja, Deus não tem na sua essência nenhuma relação visível ou perceptível a limitadamente humana com as coisas criadas, né? Isso é uma coisa básica da teologia ortodoxa, mas isso foi ignorado no Ocidente porque Agostinho dizia assim, né? Sim, através de uma analogia com as coisas criadas, a gente consegue dizer o que acontece, né? A gente consegue desvendar as ideias na essência divina. E ele pegou essa ideia do neoplatonismo, mas isso é criticado pelos pais ortodoxos, é criticado pela teologia ortodoxa, né? Enfim, a teologia ortodoxa ela tem uma relação com o platonismo que às vezes é estreita, mas ela não é o platonismo em si, né? Enfim, o platonismo serve apenas como introdução e como acessório da teologia ortodoxa, né? Mas ela não significa que a teologia ortodoxa é um apêndice neoplatônico, que a ortodoxia é uma forma de platonismo sofisticado, platonismo para as massas, né? Como dizia Nietzsche, né? Não. Isso é assim, existe sim uma relação entre a filosofia platônica como introdução e como acessório como anquila teologia, né? Assim como no Ocidente a teologia platônica é utilizada para introduzir o leitor a certos conceitos teológicos, inclusive também partes do Aristóteles, né? Mas não é que nem no Ocidente que de repente Aristóteles disse, o filósofo. Ou seja, sim, a filosofia ela é serva da teologia, mas de uma forma bem diferente do que aconteceu no Ocidente, né? Enfim, primeiramente, eu considero Agostinho beato, eu digo Agostinho beato, né? Existem duas formas de encarar a visão agostiniana teológica dentro da Igreja Ortodoxa. Existe uma visão mais moderada, que é exemplificada pelo Serafim Rose, né, que escreveu um livro inteiro sobre o assunto, né, sobre Beato Agostinho. Existe uma visão radical, ortodoxa, que diz que o Agostinho era a soma de todos os males, que ele transformou o cristianismo em uma coisa completamente diferente da sua incepção, que ele distorceu radicalmente o cristianismo, que ele foi a causa do cisma e que ele enganou metade do mundo e que os efeitos dele são muito radicais, né? Os efeitos da teologia dele acabaram sendo muito radicais e que eles acabaram provocando muitas divisões dentro do cristianismo. Portanto, o Agostinho não merece a posição nem sequer de santo, de beato, nem de nada, mas que ele foi apenas um progenitor de erros e até mesmo de heresias, né? Isso eu já vi saindo da boca e da pena de ortodoxos radicais, né? Mas assim, depende da perspectiva. Sim, o Agostinho, o fato de que o Agostinho se transformou na base da teologia ocidental significa, tanto dos protestantes quanto dos católicos, significa que haveria essa divergência com o Oriente, né? Que ele foi uma das grandes raízes da divergência com o Oriente. Mas isso não significa que a obra do Agostinho é de todo negativa, né? Quando eu era cristão, e até hoje eu vejo um certo valor, né? Eu vejo um certo valor, eu gosto de certas passagens do Agostinho. O Agostinho tem um certo valor, mas assim, o Agostinho ele deve ser tratado dentro de um contexto ortodoxo, né? Ou mesmo do contexto que eu analiso, que é um contexto derivado mesmo, né? Da minha raiz ortodoxa, né? Como Orígenes, né? Orígenes também ele fez muitas divagações, adotou certas heresias, adotou certas visões que são desviadas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem o seu valor, né? Ele tem o seu valor inato. Você tem que saber separar o jogo do trigo tanto no Agostinho quanto no Orígenes, né? Enfim, né? Finalmente, o Barão da Calábria ele adotava certas posições do aristotelismo tomista, sim, mas o Barão da Calábria não era tomista. A visão dominante da Igreja Católica, da Igreja Latina, né, na Idade Média, no pós-cisma, até a Reforma, era uma mistura. Eram duas coisas, eram dois blocos. O primeiro era o escotismo e o outro era o nominalismo. Barão da Calábria, de fato, ele é identificado tanto pelos católicos como pelos ortodoxos, né, que analisam a controvérsia esicasta, né, como sendo um escotista, mas com certas linhas aristotélicas racionalistas, né, da escolástica do tempo dele. Isso é natural.
o escotismo e mesmo o nominalismo, eles tinham prominência sobre o tomismo, né? Essa história dos raditrades católicos de que a Idade Média e a Idade Média e o que mais perdão, me distraí com uma questão aqui. A Idade Média, ela era dominada pelo tomismo, por aquela visão que nasceu do tomismo, aí você teve a Era de Ouro, que foi abaixo da Idade Média. Isso tudo é mentira, isso tudo é romantismo. Isso é que nem você pegar, por exemplo, aquelas histórias do século XIX que romantizavam certos períodos da Idade Média. Assim, não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, assim. Ou mesmo, por exemplo, você pegar... Nossa, eu esqueci o nome do cara, acho que era Sir Richard Owen, que escrevia sobre o momento medieval. O cara, ele pegava ideias totalmente mitológicas romantizadas. É a mesma coisa, esse pessoal raditrado, ele pega ideias totalmente mitológicas romantizadas. O tomismo não foi dominante na Idade Média. Ou você tinha a linha escotista, né, e o próprio Dom Scoto foi declarado beato, né? Ele foi um dos caras que concebeu dentro da teologia romanista o dogma da Imaculada Conceição. Ou então você tinha a linha nominalista, e a linha nominalista não era necessariamente incompatível com o cristianismo, né? A linha nominalista dizia, né, ela privilegiava e prevalecia a absoluta vontade de Deus, né? E essa linha nominalista, ela foi dominante até a Reforma. Inclusive, grandes teólogos protestantes que tiveram uma formação católica de origem, né? Inclusive o próprio Lutero, eles foram educados na linha nominalista e eles acabaram transladando a linha nominalista para o protestantismo, né? E foi só depois da Reforma e da Contra-Reforma que o nominalismo foi desprestigiado, porque a maioria dos nominalistas passou para o protestantismo, né? E com a Contra-Reforma, né, e com o Concílio de Trento, foi somente a partir do Concílio de Trento que o tomismo passou a ser privilegiado acima do escotismo e o nominalismo foi desprestigiado, né, pelos teólogos romanistas, né, pelos teólogos católicos, né. Enfim, mas na época do Balaão, né, na época do Scoto, né, o nominalismo competia junto com o escotismo como uma das linhas principais de interpretação teológica da Igreja Latina, né? Enfim, como eu posso dizer, mais umas elaborações sobre a divisão essência e energia, né? A divisão essência e energia, no Traditalk, eu já ouvi falar que certas pessoas, assim, eles vêm com aquela visão assim tomista, né? Diz assim: mas não faz sentido a unicidade divina, você conceber racionalmente a unicidade divina e ao mesmo tempo você conceber a visão palamista de uma divisão entre essência e energia, etc. Ele fala assim, mas é claro que primeiramente a divisão essência e energia é tida como um mistério revelado da fé, né? É tida como uma doutrina mística, não como uma doutrina racionalista, né? Mas existe uma analogia que a patrística do Oriente faz da essência e energia com o Sol. E o que acontece? O Sol é como a essência divina, o disco solar é como a essência divina. O que acontece quando você tenta ver o disco solar a olho nu? Você fica cego, você fica ofuscado, você não consegue fazer aquilo, você não consegue olhar muito aqui, no máximo você fica um segundo, depois você desvia o olhar. Por quê? E para os teólogos ortodoxos, né, para a patrística oriental, eles usam exatamente esse mesmo exemplo que eu estou usando. A patrística ortodoxa, ela diz que a essência divina é como o disco solar, né? É como o Sol. Ela é tão efulgente que se você tenta olhar ela com olho nu, você fica cego, você não consegue, você realmente... Isso é impossível para você, né? Mas que as energiae, ou as atividades da essência divina, né? Elas iluminam todo o sistema solar, todo o cosmos, elas iluminam toda a Terra. Elas são a fonte da vida, né? Elas iluminam tudo que a gente vê durante o dia, né? Enfim. E elas são perceptíveis ao olho nu, né? Você consegue ver os raios solares ao olho nu, né?
Ou seja, para os teólogos ortodoxos, a distinção essência-energia, ela é uma distinção que é uma doutrina de mistério da fé, né? É uma doutrina mística, mas é uma doutrina que você consegue fazer uma analogia com o próprio Sol, né? Que você tenta olhar o Sol e você fica cego, você não consegue, mas ao mesmo tempo você consegue ver as atividades do Sol, né? Que são os raios solares iluminando a Terra, batendo, fazendo um arco-íris, etc. Né? Então é justamente esse o exemplo que eles fazem, né? Agora, como eu disse, né? Realmente, só espero que isso tenha clarificado. Agora, com relação a eu sou apenas um leigo, né? Eu tento usar de fontes científicas rijas, eu tento fazer o melhor possível, né? Mas eu sou apenas um leigo, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho vários vícios de comportamento, eu sou, né? Se você dissesse, né? Se eu dissesse assim, eu sou apenas um reles pecador, né? Enfim, uma reles pessoa normal, né? E eu adoto uma visão pluralista, não sou teocrático, não sou teocêntrico, assim por diante, não. Enfim, o que acontece? O teocentrismo. Olha, eu acho até aceitável que certas pessoas peguem o teocentrismo, mas eu particularmente sou uma pessoa mais liberal, eu acredito no pluralismo religioso. Eu nunca, com relação ao exicasmo, eu sei teoricamente algumas partes do exicasmo, mas eu nunca cheguei perto de conhecer o exicasmo na prática. Isso é verdade. Eu não sou hieromonge, eu não sou do alto clero da igreja, eu não sou do clero, nem sequer parte do clero da igreja, eu nunca fui no Monte Athos. Eu tenho um certo conhecimento teórico, mas assim, é um conhecimento que se espera de uma pessoa leiga. Eu nunca recebi uma iniciação exicástica. Quem vai saber te dizer o que é uma iniciação exicástica são os monges exicastas, são as pessoas doutas no assunto, agora não eu. No máximo, eu recebi uma iniciação tântrica parcial, mas isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Agora, será que eu acredito que, de acordo com o meu pluralismo religioso, será que eu acredito que as outras religiões elas estão erradas? Será que eu acredito que, por exemplo, que elas expressam panteísmo? Não, isso tudo é besteira. Mas isso eu deixo para outro assunto, né? Enfim, realmente é uma questão pessoal, né? Uma questão pessoal. Eu tento auxiliar, eu tento explicar meu ponto de vista, né? Mas quem decide, quem toma as decisões finais e quem faz a síntese crítica, né? É cada um dos meus ouvintes, enfim. E claro, né, que eu não sou nenhum santo, nenhum beato, nenhum hieromonge, nenhum superasceta. Eu tenho os meus vícios de caráter, de comportamento. Eu sou apenas uma pessoa normal, né, que tenta abordar de uma forma científica rija vários temas que são interessantes para mim, mas também interessantes de outra perspectiva. Só isso que eu posso dizer, né? Assim, eu agradeço a todos por ouvirem aqui essas miscelâneas, né, essas explicações miscelânicas, né, que eu fiz, né, visando clarificar o meu posicionamento nos outros vídeos.